Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Todos encontraram? Amém. Todos encontraram? Amém. Agora encontraram. Então perceba, meu irmão, o que o Senhor Jesus está falando. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Vamos ler esse versículo 8 juntos? Vamos lá? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém. Amém, queridos? Sermão maravilhoso, não é? O sermão do monte, o sermão da montanha, quando Jesus inicia com aquelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos... Muito bem. Isso é maravilhoso. Você concorda comigo? Agora, quando se diz, bem-aventurados sois quando perseguidos por causa do meu nome, aí parece que já não há tanta bem-aventurança, não é verdade? Mas veja, meu irmão, que o ensino do Sermão da Montanha, ele alcança a nossa vida por completo. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela está em viver uma vida intensa com Jesus. E viver uma vida intensa com Jesus necessariamente não é uma vida apenas de rosas, não, mas de espinhos. Não é apenas bonança, mas tempestades. Não é apenas de comunhão com Deus, mas de perseguição por causa desse Deus. Então, o cristão maduro é aquele que sabe viver nesse mundo, nessas circunstâncias. E Jesus, durante todo esse sermão, ele está falando sobre isso. Ele está falando dessas realidades, está interpretando a lei, de maneira que a lei e a palavra do Senhor fica ainda com muito mais peso para nós, porque ele disse, ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, o quê? Amai os vossos inimigos. Ou seja, o Senhor dá um peso ainda muito maior para aquilo que Deus espera de nós. E não é diferente, meu irmão, quando falamos de oração. A oração não é um tema vago, a oração não é um tema secundário, pelo contrário, é um dos temas mais importantes, e você vai reparar que está logo no início do sermão, né? Aqui no capítulo 6, porque o sermão começa no capítulo 5. E o Senhor, meu querido, Ele quer falar da oração para os seus discípulos. Na verdade, eles mesmos olham para o Senhor Jesus e dizem, Senhor, nos ensina a orar. Eles querem orar como convém. E eu poderia falar da oração do Pai Nosso hoje, irmãos, quem sabe uma outra oportunidade, falaremos dessa oração. Mas eu queria falar então do que acontece antes do ensino de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, que é esse versículo 5, 6, 7 e 8. Não sei se você percebeu, mas existem aqui aspectos positivos e negativos sobre a oração. Os aspectos positivos, eles estão ligados aos discípulos, estão ligados aos cidadãos do reino, estão ligados àqueles que têm uma comunhão com o Senhor e o que se espera dele em relação à oração. Os aspectos negativos são aqueles que são também cidadãos do reino, mas do reino das trevas. Aqueles a qual o Senhor Jesus chama de hipócritas. Esses também têm as suas orações. Então veja que crentes oram e não crentes também. Então qual que é a diferença? O que nos faz verdadeiramente entender que a nossa oração ela é ouvida pelo Senhor? Então, se você observar, Jesus ele começa dizendo que nós não devemos orar como os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de orar de pé nas
sinagogas, eles oram nos cantos das praças para serem vistos dos homens, eles já receberam a recompensa. Então veja que a primeira oração que aparece aqui é a oração exibida. Como podemos fazer uma coisa dessa, né? Como podemos tornar uma relação com Deus, uma conversa com Deus em um pecado? Justamente assim, sendo hipócritas, colocando a exibição um fator determinante da oração. Então você não ora para falar com Deus, você não ora porque você ama falar com Deus, você não ora porque você depende de Deus, você ora, meu querido irmão, porque você quer aparecer. E aí você, como o texto está dizendo, você é um hipócrita. É claro, meu querido, que o Senhor, Ele não está condenando o fato de você orar de pé. Não. E nem está condenando também o fato de você orar nos cantos das praças, na presença dos homens. Porque se fosse assim, nós teríamos um problema sério hoje, porque estamos todos nós aqui orando um nas presenças dos outros. A gente teria que ir para um quarto, todo mundo individualmente orar. Não. O Senhor não está condenando o lugar e nem o modo. O Senhor está condenando o pecado, a exibição. Fazer da oração a exibição. Não. Então nós não podemos ter em mente esse tipo de oração. O cidadão do reino dos céus, ele não vive isso. Ele não quer ser visto dos homens. Ele quer ser visto por Deus. Essa é a diferença. Então ele intercala agora com uma oração bíblica. E ele diz assim: entra no teu quarto em secreto. Porque quando você entra lá, teu pai que te vê em secreto te recompensará. E eu vejo que aqui o Senhor ele está falando de uma oração constante. Como assim constante, pastor? Porque, novamente, irmãos, não há nenhum problema de você orar no privado e não há nenhum problema de você orar no público. Porque se fosse assim, nós teríamos um problema. Não, o Senhor não está condenando a oração em público e não está dizendo que a única oração verdadeira é aquela em secreto. Não. O que o Senhor está falando, meu irmão, é que uma decorre da outra. Aquilo que nós fazemos aqui, em público, ou na presença uns dos outros, ou como irmãos, tem que ser uma consequência do que acontece lá no seu quarto, no privado. Deu para entender? Então, uma depende da outra. Aquilo que vivemos aqui, por exemplo, como culto, nos reunimos para adorarmos, isso é a conclusão do culto que você presta todos os dias, pessoalmente com Deus. Então, a grande verdade, irmãos, é que a maior parte das vezes a gente pode perceber o problema de pessoas que estão na igreja, estão orando, estão cantando no público, mas em particular são silenciosas com Deus. Não aparecem na presença do Senhor, não conversam com Deus. Então não sejamos assim. A nossa oração não pode ser uma oração exibida, tem que ser uma oração constante. Então ela começa no privado, no particular com Deus, e ela se estende para o público, com o povo reunido, a fim de orar. E o Senhor então agora ele fala mais uma vez de uma oração não bíblica, e ele fala: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. De novo, irmãos, Jesus não está condenando falar muito na oração. Não está falando, não. Jesus não está condenando as repetições também. Ok? Não está condenando as repetições. Se você tiver a curiosidade, leia depois Jesus no Getsemane. Quando ele está ali com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele subiu para orar. E é interessante que no momento que ele encontra com os discípulos e os encontra dormindo, ele volta para a oração e o texto bíblico registra: e passou a orar as mesmas palavras. O que quer dizer isso? Ele repetiu a sua... O problema não é a repetição. Né? Qual é o problema? O problema é nós acharmos mérito na nossa repetição. Mérito
nas palavras, na quantidade de palavras. As pessoas, e aqui os gentios faziam isso, e hoje muitas pessoas acham que isso também é verdade, que pelo muito falar, Deus as ouvirá. Deus, ele não responde pela graça. Deus responde pela quantidade de palavras que você utilizará. Deu para entender, irmão? Não. Toda a resposta de Deus vem pela oração. A nossa oração tem que ser constante, mas jamais, irmãos, pode entrar no nosso coração o entendimento de que há um mérito nosso na oração. Uma vez que nós falamos muito, é certo que Deus nos ouvirá. Não. Até porque o Deus da graça, de misericórdia, de poder, é um Deus que quando quer responder, meu irmão, não precisa de muito. Lembra do profeta Elias? Dos profetas de Baal? Lembra do que aconteceu? Como foram as orações dos profetas de Baal? Como foram? Ali, ó, agora estou aplicando o princípio, repetições e repetições e repetições, se marcaram, se mutilaram, por horas a fio, pensaram que no mérito das suas ações, Baal responderia às suas? Não. Mas quando Elias, meu querido irmão, ora, uma única oração, uma rápida oração, o que Deus faz? Desce com fogo do céu e consome o holocausto. Então não, irmãos, também não tem a ver com isso, de você achar que há um mérito naquilo que você faz. O conceito de você talvez pagar o preço na oração, né? Eu tenho que orar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que literalmente fazer coisas comigo para que Deus veja o meu sacrifício e assim me responda. Não. A resposta de Deus é pela graça, é pela misericórdia e é em nome de Jesus. O que o Senhor quer de nós é que a nossa oração seja constante. Ele quer que a nossa oração não seja como a dos hipócritas. Não seja uma oração exibida e não seja uma oração onde nós achamos que temos algum mérito. E por final, ele diz assim: o Pai sabe antes que lhe o peçais. A nossa oração tem que ser uma oração confiante. Pessoal, os teólogos de plantão vão dizer assim: por que eu devo pedir alguma coisa a Deus em oração se Ele já sabe o que eu quero, né? É o teólogo crítico, histórico, crítico, fundamentalista e outras coisas mais. Agora você, meu irmão, que tem uma vida com Deus verdadeira, você diz assim: eu oro a Deus e fico em paz, porque Ele já sabe daquilo que eu preciso. O fato de Deus saber o que você precisa, a sua necessidade, antes que você peça, não é um problema para a sua oração. Pelo contrário, é uma segurança. É um privilégio. Então, como disse Jesus, não assemelhemos a esses modelos errados de oração, mas façamos como o Senhor ensinou. Uma oração confiante, uma oração constante para a glória do nome dEle. Amém?